Vamos. Vamos Vamos embora. então, lembrando aqui para quem está acompanhando a gente, Dino, que tomou posse ontem como ministro lá no STF, mostrou bastante popularidade, mais de 800 convidados, incluindo o presidente Lula, presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco. Teve até uma brincadeira ali de que agora é sem volta, o presidente do STF, Roberto Barroso, dizendo ali durante a posse. O novo ministro vai assumir a relatoria de 340 processos da Rosa Weber, que se aposentou em setembro, ano passado, em parte das ações também de Barroso vão entrar aí para a lista do Dino. Essa lista inclui também, então, discussões de descriminalização do aborto, também a ação contra Bolsonaro pelo comportamento durante o combate à Covid. Vai ficar à frente aí de julgamentos, então, né, Josias, que podem incomodar bastante Bolsonaro e turma, né? É verdade. Eu achei muito engraçada essa expressão que você realçou do Barroso, né? Agora é sem volta. Eu acho que o Barroso está muito otimista em relação ao Flávio Dino. A perspectiva de que não tem volta, ela é irreal. Todo mundo que conhece o Flávio Dino trabalha com a perspectiva de que ele retorne à política em algum momento. É muito improvável que ele vá permanecer no Supremo Tribunal Federal por 19 anos, como está previsto. O mandato dele é de 19 anos, que ele poderia ficar lá até 2043. Mas quem conhece o Flávio Dino acha improvável que isso ocorra em algum momento. Ele retornará à política. Há os processos todos que ele terá que relatar, alguns deles já foram, já dispõe de voto, né, proferido. No caso do aborto, a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, ela fez questão de proferir esse voto, aliás, um voto histórico. E o Flávio Dino, embora o processo continue no seu gabinete, ele não votará nesse caso. Há um outro processo, há um outro pedido, no qual o PL do Valdemar Costa Neto pede que o aborto seja criminalizado. É possível que, neste caso, o Flávio Dino opine se o Supremo considerar que, como já existe um processo sobre aborto no seu gabinete, que ele, por prevenção, seja o relator dessa outra ação. Nesse caso, o Flávio Dino terá que se manifestar. Mas acho que esse caso, esse assunto, Natália, o aborto, ele não deve voltar à pauta do Supremo tão cedo, porque a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, fez questão de proferir o voto, porque já estava lá há muitos anos esse assunto, e ela não queria se aposentar sem se manifestar sobre ele. Mas o Luiz Roberto Barroso, o sucessor da Rosa Weber na presidência do Supremo, ele sentou em cima desse assunto e não tem a menor pretensão, a menor intenção de devolver o assunto à pauta, né? O que me parece mais delicado no caso do Flávio Dino é o comportamento que ele vai exibir em relação aos processos que envolvem o Bolsonaro, né? E ele sinaliza nos bastidores, sinalizou também numa entrevista que deu a nós aqui, que ele não se considerará impedido de votar nos processos que envolvem o Bolsonaro. Há um que está no gabinete dele, um processo referente à encrenca que o Bolsonaro colecionou, às encrencas que ele colecionou na CPI da Covid. É um inquérito que ele pode tratar monocraticamente, ou pode levar ao plenário, ele pode colocar para andar, né? E, de resto, a história foi muito caprichosa, né, com o Bolsonaro, porque nessa super quinta que a gente viveu ontem, eh, a gente observou um cotidiano muito crivado de ironias, né? Porque o depoimento do Bolsonaro e dos militares acusados de tramar golpe junto com ele, depoimento em que essa gente toda silenciou na Polícia Federal, foi separado da posse do Flávio Dino por um intervalo de 1 hora e meia só. Então, 1 hora e meia depois do horário marcado para o início desses depoimentos, em que os delegados ouviram o silêncio dos investigados, 1 hora e meia depois começou a posse do Flávio Dino. E o Bolsonaro, que sempre foi tão loquaz, ele ficou quieto na Polícia Federal. O Dino também ficou quieto, mas na cerimônia, o Luiz Roberto Barroso, que sempre foi um dos alvos preferenciais do bolsonarismo, ele saudou a chegada do Flávio Dino e disse ali a certa altura que a presença maciça
de pessoas ali, de visões ideológicas as mais diversas, essa presença descerá ao verbete da enciclopédia, será registrada na história como uma vitória da democracia, da institucionalidade, da civilidade. Então, era muito curioso que você tinha, de um lado, o Bolsonaro e os seus cúmplices silenciando na Polícia Federal, do outro lado, você tinha a posse do Flávio Dino. E o Flávio Dino vai integrar no Supremo a primeira turma, que é o mesmo colegiado onde está o Alexandre de Moraes, o grande algoz do bolsonarismo. Então, Natália, significa dizer que o Dino, indicado, escolhido pelo Lula, vai participar do julgamento que pode levar o Bolsonaro à cadeia, que pode levar os militares cúmplices do Bolsonaro para a cadeia. E todo mundo dá de barato em Brasília que o Paulo Gonet, que é o procurador-geral, escolhido pelo Lula, mas votado maciçamente pela bancada bolsonarista no Senado, os bolsonaristas aprovaram o Paulo Gonet. E todo mundo em Brasília dá de barato que o Gonet vai denunciar o Bolsonaro e esses integrantes das minhas Forças Armadas, como o Bolsonaro se referia a esses militares todas. Então, quando for formulada a denúncia, vai virar ação penal no Supremo e o Flávio Dino vai votar, ele como integrante da primeira turma, a mesma turma do Alexandre de Moraes, vai votar nesses processos todos e vai ajudar a mandar, a enviar o Bolsonaro para a cadeia. Tudo muito irônico, mas esse eu acho que é o principal processo, ou esses processos que envolvem o Bolsonaro são as principais ações nas quais o Dino vai se pronunciar, Natália. Como você destacou, esses eventos de ontem históricos aí acontecendo um do ladinho do outro, quase ali, acho que coisa de 3 quilômetros entre um prédio. Poucos quilômetros de Pouquinho, distância. né? Inclusive, queria saber do relato da nossa Fabíola. Você estava falando também do discurso do Barroso, ele falando ali de como o Dino consegue unir os dois lados, convidar essa galera toda. Ele até falou que a vida é dura, mas é boa ali nesse discurso. O clima pareceu bom ali durante a cerimônia, né, Fabi? Conta pra gente como é que foi. Não, eu achei até interessante o Josias falar sobre essa história do Barroso, porque eu perguntei depois a ele isso, mas o clima era esse mesmo. O ministro Flávio Dino estava muito emocionado. Ele estava absolutamente emocionado de estar ali na posse, foi abraçado, a fila, eu fiquei na fila mais de uma hora quase, para conseguir ir lá cumprimentá-lo, né? Porque faz parte de todo o esquema ali, você está ali na fila e passa por lá. E muita gente, tinha gente ali de todos os aspectos e ideologias, e que foram cumprimentar Flávio Dino. E me chamou a atenção, até esse ponto aí que o José está falando, quando ele terminou os cumprimentos ali, ele falou muito rapidamente com a gente ali, com a imprensa, até a Carla também gravou, isso está disponível para a gente também ali nas redes do UOL e no YouTube. Flávio Dino falou que as pessoas às vezes confundem um pouco o papel do Supremo. Ele falou: o papel do Supremo é controlar os poderes. Ele usou esse termo. E as pessoas às vezes não compreendem, e isso gera atritos. E ele falou assim: estarei aqui para cumprir o meu papel. Justamente já dando uma resposta sobre alguma fala de um possível autoritarismo ali do Supremo Tribunal Federal, e ele já respondendo isso. As pessoas não entendem, mas a gente segue a Constituição e segue as leis. Em relação ao Barroso, o Barroso falou isso, o Barroso muito descontraído ali na posse, né? Puxou aí essa brincadeira, outras também, outras situações, mas aí ele falou isso, né? Ele falou assim: agora não tem mais volta. E depois eu fui perguntar a ele: mas como assim, ministro? O senhor falou assim, agora não tem mais volta. E aí ele falou assim: quando eu digo que não tem mais volta, é que ele vai descobrir o prazer de estar aqui desse lado, o prazer de servir a população brasileira através da justiça. E ele disse, e aí ele disse o seguinte: ele disse, não podemos negar as oportunidades que a vida nos traz, falando sobre a oportunidade de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa missão, né, dada a Flávio Dino. Então, essa foi a explicação do presidente do Supremo, Barroso, em relação a essa fala. Agora, eu acho que vale destacar também, né, o Josias até citou isso na coluna dele, que está bem interessante, sobre a decisão do Flávio Dino em não
fazer uma festa, porque chamou a atenção a festa que aconteceu na posse do Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal, uma festa descontraída, ele cantou Evidências, e todo mundo fala, nossa, vai ter uma baita festa para o Flávio Dino, e ele optou por não fazer festa. Na hora que ele estava cumprimentando as pessoas, estava rolando um coquetel, sem bebida alcoólica, só com refrigerante, suco, uns salgados, ali tinha umas comidinhas também, tinha um bacalhauzinho servido, tinha um macarrão com molho de tomate, fiquei de olho no cardápio. E aí tava rolando até uma banda com uma música, um pessoal do Maranhão que ele trouxe com as roupas do Maranhão, música brasileira, tava bem agradável ali um final da tarde no Supremo Tribunal Federal, mas isso não era a festa. Ele disse que a festa dele seria a missa, e foi muito emocionante a missa na Catedral de Brasília. Quem estava lá era o vice-presidente, Geraldo Alckmin, com a primeira-dama. Inclusive, teve um flagrante de um jornalista que, na hora ali que eles passam para recolher, né, as oferendas, né, quem deu o dinheiro foi o Alckmin para o Flávio Dino, assim, mandou escondidinho o dinheiro para ele poder contribuir. E a cerimônia foi muito bonita na missa, né? A missa foi muito bonita e o Flávio Dino falou: essa é a minha festa, essa foi a minha festa, foi como eu escolhi celebrar. E num determinado momento, o arcebispo, né, o Dom Paulo César, ele disse, inclusive, que pedia a Deus para que Flávio Dino tenha força para seguir fazendo justiça no Brasil. Foi um momento bem emocionante. Foi assim que terminou toda a cerimônia de posse do Flávio Dino. E eu já tenho informações, inclusive, aqui, que Flávio Dino já está atuando no Supremo Tribunal Federal. Hoje tem plenário virtual. E Flávio Dino já começou a trabalhar, não tem nem dia, nem horas de descanso, porque a cerimônia lá ontem na Catedral foi até tarde, terminou depois das 9h30 da noite, mais ou menos, 10 horas da noite, e ele já está trabalhando no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Flávio Dino atuando. Eu vi Natália. o pessoal até brincando que dava para, se ele quisesse, também ser coach de carreira, né? Colocando ali do ladinho a foto no Ministério da Justiça, também na passagem ali rápida no Senado, depois no STF, dá para puxar coisa de antes, mas realmente é uma carreira. Eu queria aproveitar, eu ia perguntar justamente da missa, Fabi, todo mundo falando que foi muito emocionante, mas para trazer uma fala do Dino ontem, então, reforçando justamente de que vai ser aí um juiz para cristãos e não cristãos. Vamos rodar aqui. Claro que eu serei juiz de cristãos e de não cristãos. Claro que a lei é a mesma para todos. Mas Dom Paulo César foi ao ponto. A fé, o que não se vê, o metafísico, o sobrenatural, o que está acima da nossa compreensão, dirige o empírico, dirige o mundo sensível. E é assim que eu me entregarei para essa missão. Dino, que é realmente muito cristão ali, né, Josias? Ele tem um conhecimento muito profundo ali em torno da Bíblia, claramente emocionado, então, aí trocando a festa por essa missa, né? Foi muito simbólica a decisão do Flávio Dino de evitar uma festança que foi oferecida a ele. As associações de magistrados sempre fazem isso, né? Quando chega um ministro novo, quando troca o comando no Supremo, oferecem a organização de uma festa e cobram. É caro para comparecer a essas festas. A pessoa tem que pagar. E ele trocou isso tudo por uma missa, né? E o Dino vinha sendo fustigado, o Bolsonaro chamou de comunista gordo. O bolsonarismo tratava o Flávio Dino como um bolchevique que entra no Supremo como quem invade o Palácio de Inverno ali em São Petersburgo, né? Aí ele escolher a homilia do arcebispo de Brasília, o Dom Paulo César, em vez de ir a essa festança, e a festa é uma tradição em Brasília, ou se tornou uma tradição, e ele fez um movimento que impressionou. Primeiro porque quem lidava com o Bolsonaro, que o Bolsonaro se diz católico, mas encosta a sua atividade política na mulher que é efetivamente evangélica, a Michele. E
Na prática, o Bolsonaro não é coisa nenhuma, a religiosidade dele é postiça. E aí ele fustigava o Flávio Dino, como a insinuar que se tratava de um materialista que ia, um anticristo que ia chegar ao Supremo. Aí o Dino quebra essa tradição e foi importante porque tirou o discurso do bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, quando ele troca o uísque pela hóstia, ele deu um ar de sacralidade a um rito que é muito profano em Brasília. Na missa, ele agradeceu a Deus ali, e na festa, essa festa corporativa, ela sempre que ocorre deixa uma má impressão, porque é uma festa é, que desperta muito interesse em juízes, procuradores, políticos, empresários, advogados, normalmente advogados que têm uma clientela com contas a ajustar na Suprema Corte. Então fica a impressão de que o novo ministro já chega oferecendo a sua independência, a sua toga em sacrifício. Então ele troca tudo isso por uma missa. Me pareceu um gesto acertado. Não é inédito, porque também a Carmen Lúcia e a Rosa Weber tinham feito a mesma coisa. Mas, no caso do Flávio Dino, foi especialmente interessante, porque ficou claro que ele não é, a religiosidade dele não é, de ocasião, não é uma coisa oportunista. Quem acompanhou a preleção que ele fez lá durante a missa percebeu pelas menções à Bíblia, pela forma como ele se refere às passagens bíblicas, que se trata de uma pessoa que tem, de fato, respeito pela fé cristã, um católico de mostruário, né? E teve uma hora ali que ele falou que acredita muito na vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Isso eu tenho dúvida, porque nessa fase de polarização, a fé não remove tantas montanhas, não. Mas ficou desmistificado essa esperteza, esse oportunismo do Bolsonaro, que chama o sujeito de gordo comunista, os outros desqualificam o personagem, que tem uma qualificação nítida do ponto de vista jurídico e até político. Não há contra ele processos judiciais, então você se apega ao fato de que lá atrás, um dia, o Flávio Dino foi filiado ao PCdoB para dizer, olha, é um comunista, vai ameaçar a família brasileira no Supremo. E o Flávio Dino, de forma elegante, realçando a sua religiosidade, valorizando a sua religiosidade, ele conseguiu mostrar que mais abominável do que a patrulha ideológica, só a picaretagem ideológica, né? Achei que foi um movimento sábio da parte do ministro. Dino que já está chegando, de certa forma, grande ali no Supremo, né, Josias? Queria até uma análise sua para a gente entender se ele fez um caminho inverso, de certa forma, ali em comparação com outros ministros, se isso vai rolar algum ciúme de alguma forma, essa visibilidade toda que a gente sabe que, mesmo ali falando de que vai tratar as questões com imparcialidade, que vai mudar o comportamento, mas ele rouba a cena de certa forma, né? Sem nenhuma dúvida, não vai ao Supremo a passeio. Flávio Dino não vai ao Supremo a passeio. Não era uma coisa que estava no horizonte dele. Ele, quando se candidatou ao Senado, a pretensão dele era, e elegendo-se senador, virar ministro do Lula. Isso estava certo. Lá atrás, o Lula já tinha avisado que ele seria o ministro da Justiça. O único ministro, no início, na formação, ainda na fase de transição de governo, o único ministro que tinha a cadeira certa na esplanada era o Flávio Dino, que o Lula já tinha avisado e tinha dito publicamente que o Flávio Dino seria o seu ministro. E, em função da formação jurídica do Flávio Dino, a suposição é de que ele seria ministro da Justiça, e isso se confirmou. Mas não estava nos planos deles virar ministro da Justiça. O Lula fez esse movimento e ele não vai, como disse, não vai ao tribunal a passeio. Há uma impressão generalizada de que o Flávio Dino fará um jogo combinado com o Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes, hoje os ministros com maior proeminência no Supremo. Isso é, em parte, verdadeiro, porque os próprios Gilmar e Alexandre de Moraes avalizaram, quando o Lula os consultou, endossaram a decisão de indicar o Dino para o Supremo.
mas é uma ilusão imaginar que o Flávio Dino vai passar o mandato inteiro fazendo tabelinha com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ele logo se constituirá num polo de poder dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele já se converteu no principal interlocutor, evidentemente, do Lula no Supremo Tribunal Federal. Ninguém se lembra que o Lula nomeou também o Zanin, o Cristiano Zanin, que foi o seu advogado na Lava Jato. Então, essas características, a interlocução privilegiada com o presidente da República, a luz própria de que dispõe e a disposição de exercer um protagonismo na Suprema Corte, todos esses elementos fazem do Flávio Dino um ministro com grande potencial para se converter num polo de poder no Supremo. E ele não vai se limitar a fazer esse jogo junto com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes. É possível que ele esteja afinado com esses ministros na votação dos processos do 8 de janeiro, esses processos que envolvem o Bolsonaro e os militares, mas vai chegar o momento em que o Dino imprimirá as suas digitais nas ações que lhe cairão no colo e nos processos em que ele atuará como magistrado no plenário do Supremo ou na primeira turma do Supremo, onde ele vai atuar. Acompanhando